Meu caro Carlos Manuel, ex-Catilares. Eu sou o Felipe, tudo bem com você? Eu vi que você postou um vídeo explicando sua trajetória como trans e gostaria de conversar com você sobre algumas ideias que você reproduz. Será que você me permite pontuar algumas coisas sobre elas? Para isso, eu te convido a prestar atenção em alguns dos meus argumentos de peito aberto. E se vocês estão chegando aqui agora e gostam de debates profundos, deem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não, eu não nasci um homossexual ou uma mulher trans. Bem, a ideia de que ninguém nasce homossexual é bonitinha por fora, mas eu tenho dúvidas sobre ela. Em primeiro lugar, ninguém nasce fazendo sexo. Logo, nem heterossexuais nascem heterossexuais. Mas também a ideia de que uma pessoa só pode ser aquilo que ela nasce é uma viagem. Ninguém nasce advogado, lixeiro, programador ou pastor evangélico, por exemplo. A verdade é que ninguém nasce pronto. As pessoas vão desenvolvendo suas personalidades conforme vão amadurecendo e adaptam seu corpo e sua vida a isso. Logo, a ideia de que você só pode ser algo se você nasceu desse jeito é simplesmente falsa. Se fosse assim, todo mundo seria bebê até hoje e tomaria leite na mamadeira. Eu não nasci em um corpo errado. Claro que você não nasceu no corpo errado. Você nasceu no corpo que você tem e sua personalidade é ligada ao universo feminino. O fenômeno da transexualidade existe em todas as sociedades do mundo, no passado, no presente e no futuro. Textos da Índia de 5.000 anos atrás já citam a existência dessas pessoas e as chamam de Tritya Prakriti, seres de uma terceira natureza, entre o masculino e o feminino. Entre os índios norte-americanos navarro, essas pessoas eram tidas como seres de dois espíritos, e pensava-se que elas tinham habilidades espirituais diferenciadas por fluir entre o mundo masculino e o feminino. Sabe o que isso significa? Que outras culturas e outras religiões entendem pessoas como você de forma diferente. Eu decidi me tornar uma mulher trans porque um dia eu declarei com os meus lábios para minha mãe que eu era um homossexual. Meu caro, você está confundindo conceitos. Ser homossexual nada tem a ver com ser mulher trans. Ser homossexual é sentir atração sexual e afetiva por pessoas de sexo semelhante. Ser transexual é diferente disso. Mas vamos lá. Se Deus não te fez nascer dessa forma, por que raios você escolheu isso? Por que você não tinha nada melhor para fazer e decidiu ser discriminado e diferente? Por birra? Você não seria tão bobo, né? Talvez você diga que estava sob a influência do demônio. Porém, se Deus pode tudo, por que ele já não matou o demônio em todo esse tempo que a humanidade existe? Se ele não matou porque não pode, então ele não é todo-poderoso. Se ele não matou porque não quer, então ele não é bom. Logo, demônio não existe e, portanto, não tem como você estar sob a influência dele. E com o passar do tempo, eu comecei a minha transição. A vida é feita de escolhas e eu passei a viver as minhas escolhas. Você diz que começou a sua transição. Sim, o nome disso é rito de passagem. As pessoas nascem crianças e, conforme crescem, vão moldando seu corpo de acordo com sua personalidade mais profunda. Há os ritos de transformação do homem em menino, da menina em mulher, de alguém em guerreiros, sacerdotes, em esposas, etc. E sua personalidade mais profunda estava relacionada ao feminino. Aí, depois, você segue e diz que a vida é feita de escolhas. Sim, algumas pessoas escolhem ser advogadas, hippies, pastores evangélicas ou mudar o seu sexo. E tá tudo bem. Se algumas pessoas podem ser pastores, por que outras não podem escolher ser mulheres? Por que essa obsessão no sexo? Rejeitando, sendo ignorante com aquilo que Deus formou no princípio. Vamos lá. Não há evidências científicas de que um Deus tenha criado alguma coisa, tá? Até porque existem outros deuses de outras religiões, como Shiva, Quetzalcoatl, Oxóssi, Amaterasu, entre outros. Por que o Deus cristão é quem formou o mundo e não outros deuses?
De um ponto de vista científico, o que se sabe é que a vida se formou a partir de um ancestral comum que veio evoluindo até aqui. Mas mesmo que tenha havido um Deus na origem da vida, a natureza é diversa em manifestações. Homens e mulheres heterossexuais são o que é quantitativamente mais comum, assim como os destros, ou seja, quem escreve com a mão direita. Contudo, assim como dentro do que é comum existem os canhotos e os ambidestros, na natureza também há homens mais afeminados, mulheres mais masculinizadas, os hermafroditas e os transexuais. Você sabia que há até animais que têm comportamentos homossexuais e que trocam de sexo? Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar uma referência nos comentários. Seres biológicos são diversos não só em termos genéticos, como também em sua personalidade. Sabe por quê? Porque na natureza tudo é gradação e diversidade. Assim como entre o dia e a noite existe o pôr do sol e o nascer do sol, entre o homem e a mulher existem gradações e nuances. E se existe uma divindade, tudo isso é parte do colorido da natureza. Mas um dia eu pedi para ele me mostrar a verdade que o mundo quer distorcer. Então, meu caro, você afirma que existe uma verdade e que o mundo quer distorcê-la. Essa ideia de que o mundo é inimigo faz você enxergar tudo aquilo que é natural e faz parte da sociedade como algo essencialmente ruim. O objetivo disso é lavar seu cérebro para manter você dentro de uma caixa fechada chamada igreja. Mas ainda que você prefira o conforto mental que existe nas igrejas do que enfrentar as contingências do mundo, você diz que existe uma verdade. Ok, mas em qual igreja está a verdade? Porque existem milhares delas, com várias interpretações bíblicas. Essa verdade aí permite o culto aos santos? Permite o culto a Maria? Qual tradução da Bíblia é mais correta? Essa verdade permite que uma pessoa se tatue ou pinte o cabelo? Lembre-se de que ninguém nasceu com o cabelo pintado. Não, ele não me obrigou a viver aquilo que ele determinou no princípio. E agora sim eu passei a viver essa verdadeira verdade. Você diz aí que ele não te obrigou a viver o que ele determinou no princípio. Mano, no princípio da humanidade não havia vacinas, televisão, internet, luz elétrica, carro, avião, música, entre outras coisas. Se Deus determinou alguma coisa no princípio, deveríamos estar vivendo como no início dos tempos, em estado selvagem. Agora, se você se refere a ser homem ou mulher, o próprio Deus criou os hermafroditas. Existem várias formas de ser homem ou mulher. Há até variações genéticas com relação a isso. Você realmente acredita que Deus tem um único plano para 8 bilhões de pessoas? Você não acha que essa ideia é um pouco autoritária? Bem, eu acho que se existe algum Deus, certamente deve haver várias maneiras de seguir a ele. Se não fosse assim, não haveria várias religiões diferentes ou mesmo vários tipos de igrejas cristãs. Que não é minha e nem do mundo, mas sim dele, porque ele se revelou para mim. Veja bem, o mundo está cheio de problemas. Temos guerras, fomes, conflitos políticos, desemprego, tortura, abuso sexual de várias formas, miséria, corrupção, etc. Mas no meio disso tudo, Deus se revelou para você especificamente no interior do Brasil, dizendo que você não pode ser trans. Ou seja, Deus está mais preocupado com travesti do que com quem está morrendo em guerras ou passando fome. Posso te dar uma pergunta para você refletir? Esse bando de ideias que você fala, será que é o próprio Deus falando? Ou será que foram seres humanos de carne e osso que enfiaram isso na sua cabeça? E eu me permiti a viver para ele, porque a glória é dele. Você deixa eu te falar uma coisa? Deus é uma ideia abstrata. E há várias concepções dele. Há as concepções panteísta, deísta, teísta, apateísta, etc. Se algum dia você estudar teologia, vai entender que há muitos entendimentos do que é Deus, de modo que ninguém tem uma resposta final. Então, assim, quando você diz que vai abandonar a sua vida para viver para Ele, de qual concepção de Deus você está falando? Seja como for, você está abrindo mão da sua felicidade em nome de algo que ninguém sabe se existe ou como é. E se depois, lá na frente, não houver nada,
Você vai ter tido uma vida inútil, abrindo a mão de quem você realmente é, em nome daquilo que pastores do seu bairro dizem que é Deus. Você quer um exemplo de como essa crença em Deus pode ser problemática? Dizem que Deus resolve os problemas financeiros das pessoas. Porém, nas favelas existem milhares de crentes. E, no entanto, as favelas continuam existindo há anos. Isso significa que existe uma possibilidade de que Deus não exista, ou se existe, talvez ele não seja o que as pessoas dizem. Hoje eu entendi que eu sou uma criação dele e não a minha própria criação. Deixa eu colocar o que você diz em outras palavras. Você não é você. Você é uma criação do que pastores evangélicos dizem. A Bíblia é o modo como os judeus pensavam milênios atrás. De lá para cá, muita coisa foi descoberta. As pessoas que escreveram a Bíblia sequer conheciam as bactérias e os vírus, o universo, o centro da Terra, os dinossauros, entre tantas outras coisas. Você realmente acha que as pessoas que escreveram os livros bíblicos eram o próprio Deus falando? Você realmente vai abandonar sua personalidade mais profunda em nome do modo como os judeus do deserto viviam milênios atrás? Meu caro, você pode ser a sua própria criação e encontrar o seu grande eu. Esse impulso que você tem de ser trans é algo que veio com você. É um presente dado pela divindade para você irradiar seu brilho. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus ele é tão perfeito e faz tudo tão perfeito, por que ele te faria nascer em um corpo errado? Mano, a ideia de que Deus é perfeito precisa ser conciliada com fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis, animais venenosos, doenças e toda a violência do mundo natural. Animais matam uns aos outros em busca da sobrevivência. Cadê a perfeição e a bondade divinas aí? Mas olha, e as pessoas que nascem cegas, surdas, com deficiências mentais ou com características que preferem mudar por meio de cirurgias plásticas? Se Deus é tão perfeito, como você explica o nascimento de pessoas albinas ou de gêmeos grudados um no corpo do outro? Ou a imperfeição, a diferença e a diversidade fazem parte do plano de Deus, ou é possível que não haja nenhuma divindade associada ao nascimento das pessoas. Meu caro Carlos Manuel, eu respeito suas opções de vida, mas você era muito mais vivo quando estava na sua verdadeira forma, aquela que você traz dentro de você. É possível que você tenha tido muitos sofrimentos na vida e associado isso à sua condição trans. Contudo, há mulheres que são agredidas por seus maridos heterossexuais, e ninguém culpa o estilo de vida heterossexual por isso. Você acha que mudando seu corpo você matou aquela pessoa, mas não. Você continua sendo exatamente quem você era. Posso te dar uma sugestão? Não abandone sua vida em nome de ideologias metafísicas, porque ninguém sabe se existe realmente um mundo espiritual. A diversidade está na base de toda a natureza e você faz parte dela. Meu caro, estude, faça uma faculdade, procure conviver com outras pessoas e ter outras fontes de conhecimento. Fica bem, tá? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!